Amém? Enquanto estava vendo ali, Quantos? até me emocionei um pouco, eu lembrei da minha infância, né? Fui criado na vida da igreja. E eu louvo a Deus pela vida da minha mãe. 7 filhos, mas levava tudo para a igreja. E era igreja tradicional, irmãos. Não tinha live, não tinha culto de jovens, não. Tinha escola bíblica dominical de manhã, culto à noite. Acordava a gente, vamos para a igreja. Mãe, eu não quero ir. Não estou perguntando se você quer ir. E ia. Às vezes ficava sentado naqueles bancos de madeira lá. Fechava o olho, dormia. Mas houve uma semeadura e houve uma colheita. Então, você como pai, você tem que insistir com seus filhos. Seus filhos não têm opção de escolha nessa idade. Você escolhe por eles. Eu tive aqui na live com os meus 3 filhos, com a minha esposa. Ah, mas o senhor é o pastor. Não, vim porque eu quero criar nos meus filhos o prazer na vida da igreja desde a infância. Desde a infância. Mas se porventura eles falarem que não querem ir, eles virão mesmo assim. Quantos dizem amém? Jovens e adolescentes, fica com raiva de mim, não é para o seu bem. Amém? Queria agradecer também o Jackson e a Josi, esses irmãos são uma bênção na vida da igreja. Eles têm uma produtora, né, a JMJ, e com tanto encargo e excelência, né, tem ofertado ao Senhor esse trabalho. Né, e de fato, eu vejo isso tudo graça de Deus. Amém, meus irmãos? Hoje eu quero compartilhar algo ao seu coração. E eu ouvi o pastor Aloysio dando uma palavra no domingo passado, e eu até transcrevi e compartilhei nos grupos da igreja, acerca da necessidade de nos reunirmos. A necessidade. É bênção nesse tempo de muito medo, né? A internet, os irmãos ouvirem em casa, no seu carro, no seu trabalho. Sim, tem um valor envolvido nisso. Mas há uma unção separada para o ambiente quando você está reunido presencialmente. Há uma unção separada. Há uma unção separada no seu discipulado, há uma unção separada na sua célula. Pastor, mas né, a Bíblia diz que eu posso cultuar a Deus sendo um estilo de vida. Não, a Bíblia não diz isso. Não existe nenhum ensinamento no Novo Testamento de que, até mesmo no Velho, né, de que o culto é um estilo de vida. Não existe isso. O culto no Velho Testamento, e é assim também no Novo, é um momento que você separa, específico para adorar a Deus. É um tempo que você separa. Então, por exemplo, e precisa também de um ambiente específico. Nós sabemos que esse ambiente aqui, de fato, não é a igreja, mas é um ambiente separado para fazer culto ao Senhor. Então, quando você veste a sua roupa, quando você entra por aquelas portas, você sabe, eu estou vindo aqui com um propósito, eu vim cultuar ao meu Deus, mas vim receber dele também. Então tem poder quando você ora em casa, fecha o seu quarto, anjos de Deus se manifestam ali na sua casa, há uma unção nesse momento. Mas a promessa da palavra de Deus é, quando 2 ou 3 estiverem reunidos, ali o Senhor estaria presente. Então há uma unção específica para quando você se reúne como igreja. Então não abra mão de momentos como esse. Paulo vai dizer, tudo que você tem que fazer, faça para a glória de Deus. Então você vai trabalhar? Trabalhe para a glória de Deus. Você vai comer? Coma para a glória de Deus. Você vai passear? Passeie para a glória de Deus. Mas quando você vai cultuar, é um momento específico que você está separando para o Senhor. Quantos entendem o que eu estou dizendo? E hoje nós vamos falar, isso é bênção demais isso. Como nós caminhamos no mesmo ensinamento, lá da nossa igreja videira em Goiânia, através da vida do pastor Aloysio, as mesmas dúvidas também surgem nos irmãos, isso é óbvio. Se eu recebo o mesmo alimento, eu vou ser edificado de uma mesma maneira. Então, eu costumo encontrar com um irmão na hora do almoço, onde eu almoço, faço a minha nutrição, esse irmão é de outro ministério. E a irmã lá que estava nos servindo, falou, pastor, eu vejo aí que o senhor ensina
que o arrebatamento é antes da grande tribulação. E o irmão aqui fala que o arrebatamento é depois da grande tribulação. Isso eu até brinco com ele, eu falei, irmão, eu vou subir. Não, se o senhor subir, eu vou também. Mas você não acredita que vai ser antes? Então, como é que é esse negócio? Pois é, as pessoas que creem que o arrebatamento é depois da grande tribulação, elas são chamadas de pós-tribulacionistas. E tem embasamento bíblico para isso, eu vou te explicar daqui a pouco. E nós cremos no arrebatamento antes da grande tribulação, que não é totalmente pré-tribulacionista, porque os pré-tribulacionistas, eles acreditam que toda a igreja vai ser arrebatada antes da grande tribulação, mas nós entendemos, e à luz da palavra de Deus, que o arrebatamento de fato, antes da grande tribulação, vai ser para todo mundo, irmãos? Não, vai ser para os crentes vencedores, amém? Mas e os que ficarem? Os que ficarem não são crentes? São crentes, são crentes. Só que a Bíblia diz, e o livro, que fala sobre a visão dos vencedores, é o livro de Apocalipse. A Bíblia diz que, no início do livro de Apocalipse, o Senhor envia 7 cartas a 7 igrejas da Ásia. E lá ele faz uma promessa ao vencedor. Então, de acordo com a hermenêutica, que é a ciência aqui de interpretação bíblica, o que a hermenêutica diz? Se o livro está falando de um assunto, ele vai explicar. Então, se o livro de Apocalipse está falando de vencedor, ele vai explicar o que é o vencedor. Porque a irmã também perguntou isso. Não, então eu quero saber. Já que os vencedores vão ser arrebatados, eu quero saber como é que eu vou ser arrebatada. Quantos querem ser arrebatados aqui? Aleluia, isso tem que ser um desejo no seu coração. Em tempos como esses, irmãos, você tem que estar com o coração ligado nos céus. Porque olha só, quando é que você imaginaria, há 1 ano atrás, que nós teríamos um culto como esse? Com restrição de número de pessoas, com você usando máscara no culto? Ninguém ia imaginar. Pois no ano que vem, pode ser também que nós não estejamos mais aqui. Esteja com seu coração antenado nas coisas do céu. Então o Apocalipse vai explicar sobre quem é o vencedor. Projeta lá, por favor, Apocalipse 12, versículo 11. Olha só o que diz. Eles aqui são os vencedores, pois o venceram. Venceram quem? O diabo. Pastor, esses aqui são os crentes que vão ficar aqui durante a grande tribulação, tá? De fato, eles vão se tornar vencedores, durante a grande tribulação. Mas eu quero ser encontrado vencedor antes, para ser arrebatado. Mas como eles venceram o diabo? Foi porque eles não pecaram? Foi porque eles se comportaram bem? Olha o que o texto de Apocalipse vai dizer. Eles, pois, o venceram por causa de quê, meus irmãos? Por causa do sangue do Cordeiro. O que é vencer o diabo usando o sangue do Cordeiro? É simplesmente um jargão, que ficou no meio dos crentes, o sangue de Jesus tem poder. É só falar isso? Não. O que é vencer o diabo com o sangue do Cordeiro? É naquele momento que o diabo vem para te acusar, porque há falhas na sua vida, e ele vem para te mostrar, olha aí o que você fez. Olha aí o que você aprontou. Aí você se levanta numa ousadia suprema e declara: os meus pecados já foram perdoados por causa do sangue do Cordeiro. Eu fui justificado pela obra do Calvário. E o diabo novamente vem te acusar. Aí, olha o que você tem feito. Você poderia fazer mais. Tem tantas falhas em você. E você se levanta, abre a sua boca e declara: eu sou justiça de Deus em Cristo Jesus. O sangue do Cordeiro está sobre a minha vida. Ele quitou, resolveu a questão dos meus pecados diante de Deus. E quando Deus olha para mim, Deus declara: é justo. Esse é o vencedor. Presta atenção, o vencedor não é o que não peca. Porque todos nós pecamos, todos nós falhamos. Uns
numa medida maior, outras numa medida menor. E com isso eu não estou aqui estimulando pecado na vida de ninguém, não. Porque o crente vencedor que entende a graça de Deus, a palavra de Deus diz: o pecado não tem domínio sobre a vida dele. Mas há uma outra coisa também. Olha o que o texto diz: e por causa da palavra do testemunho. Como é que a Bíblia diz que a fé se expressa? Pela palavra. Paulo vai dizer: eu criei, por isso eu abri a minha boca e falei. Mas falar o quê? O testemunho. O que é o testemunho? É o Evangelho. E o que é o Evangelho? Deus se fez homem em Cristo Jesus, habitou nessa terra, nunca pecou, nele não houve falha nenhuma, foi para uma cruz, tomou o meu lugar, porque a dívida era minha, morreu, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, mas da mesma maneira que subiu, ele vai voltar. Morreu para quê? Para a minha justificação, para a sua justificação. Para que ele estava naquela cruz? Não era pelos pecados dele, está me entendendo? Era por causa dos nossos pecados. É para nos comprar de volta para Deus, vencer a morte, vencer o diabo. E para que eu e você pudéssemos receber o dom da justiça. Isso é poderoso demais, irmãos. Então o crente vencedor é aquele crente que tem revelação da graça de Deus. Ele tem revelação da graça de Deus. Ele entende, o sangue está sobre a minha vida, os meus pecados não foram perdoados. Não é porque eu me arrependi, nem é porque eu estou me comportando bem. Os meus pecados foram perdoados por causa da obra consumada do Calvário, porque o sangue foi derramado e eu recebi de graça. Quantos entendem o que eu estou dizendo? Diz amém. Mas vão ficar crentes aqui. Mas o crente vencedor, e você com certeza é um vencedor, porque você entende o sangue. Você não confia na sua própria justiça. E você entende, você abre a sua boca e libera a palavra do testemunho do Evangelho. Olha o que vai dizer Apocalipse 13, versículo 7. Os crentes que vão ficar aqui. Foi-lhe dado também que pelejasse contra os santos. É os crentes que vão permanecer durante a grande tribulação. E os vencesse. Porque Deus permitiu que eles vencessem. Sabe o que Deus tem que permitir? Aqui. Porque de fato ninguém pode vencer o crente. Porque o crente ele é mais do que vencedor em Cristo Jesus. Agora, nós não vamos passar por esse nível de perseguição. Mas isso é um privilégio. Nesse tempo as pessoas vão ser perseguidas de tal maneira que elas vão ter que entregar a sua própria vida. Irmãos, não existe honra maior do que essa. Você abrir mão da sua própria vida por causa do Evangelho, pois naquele dia o Senhor vai permitir que os homens possam ser honrados nesse nível. Aí você fala assim, graças a Deus eu não vou estar lá. Mas se você tivesse, você ia se sentir honrado também, entregar a sua vida por causa do seu Senhor. E os vencesse, deu-se-lhe ainda autoridade sobre cada tribo, povo, língua e nação. Aí, os irmãos ouvem isso. E pensam, pastor, mas eu tenho medo da volta do Senhor Jesus. Porque ainda há tanta falha em mim. Ainda tem tantas coisas para melhorar na minha vida. Eu acho que eu não estou preparado. Mas vê, esse crente que está com medo da volta do Senhor dele, ele é um crente vencedor? Não. Por que não? Porque ele não entendeu o poder do sangue. Ele não entendeu que o sangue é suficiente para resolver todas as falhas, todos os pecados dele. E se ele não entendeu o sangue, ele também não vai ter a palavra do testemunho saindo da boca dele. Quantos entendem o que eu estou dizendo?
Por que isso, pastor? Porque o medo, ele não provém de Deus. Lá em 1 João 4, versículo 18, João vai falar do medo. O medo não vem de Deus. Por que o medo surgiu? O medo surgiu por causa do pecado. Antes o homem se relacionava com Deus na viração do dia. Todos os dias Deus vinha ter com o homem e Deus ouvia a voz de Deus, aquela voz amorosa, porque Deus é amor, é a natureza de Deus. E o homem não tinha medo. Mas quando o homem pecou, comeu do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, Deus então vem ter com Adão. Adão, cadê você, meu filho? E Adão faz o quê? Se esconde. E aí Deus fala, onde está? Adão sai e fala, Senhor, eu percebi que estava nu, senti medo. Medo. Mas a vontade de Deus é que os seus filhos se relacionem com Ele sem medo, em paz. Nós estamos aqui nos últimos domingos falando, olha, está próximo a volta do Senhor, o arcanjo vai anunciar, eis o noivo. Mas tem crente ainda que está como Adão, caçando uma árvore para esconder. Ele está vindo, eu estou com medo, tem tanta falha em mim, tanta coisa para melhorar na minha vida, será que eu estou em condições? Entende o que eu estou dizendo? Olha o que João vai dizer. No amor não existe medo. Antes, o perfeito amor. Qual que é o perfeito amor, irmãos? É o seu amor para com Deus? Não, o seu amor é falho. O perfeito amor é o amor de Deus para conosco. João está dizendo, esse perfeito amor, ele lança fora o medo. Ora, o medo produz tormento. Pessoas que vivem com medo, elas se tornam pessoas atormentadas. Atormentadas. Presta atenção no que eu vou te dizer. Você é filho de Deus. Você tem a natureza divina dentro de você. Você não pode viver como o mundo vive. Pessoas no mundo estão trancafiadas dentro de casa com medo. Com medo. Não se permita viver com medo. Viva a sua vida em liberdade. Não tenha medo de se relacionar. Não tenha medo de andar pela rua. Não tenha medo de ir trabalhar. Não tenha medo de compartilhar na sua célula. Não tenha medo de vir para a reunião da igreja. O medo não é para você. Essa semana o Espírito Santo estava falando comigo. Eu falei, Senhor, às vezes você acha que o que diferencia o filho de Deus do ímpio é bom comportamento. Não é. Bom comportamento o ímpio pode ter. Não é verdade? Não fala mentira, não adulterar. O que diferencia o filho de Deus dos homens sem Deus é a fé. É a fé. Eles não entendem como é que você consegue andar com tanta serenidade, tranquilidade. Ontem o meu filho mais velho sofreu um acidente de bicicleta e ele cortou o queixo, teve que dar ponto. Mas aí saiu muito sangue na hora que caiu. E a gente estava lá onde a gente mora, na rua. Aí tinha uma vizinha com o filho dela. E na hora que caiu, a Sabrina reconheceu. Mãe reconhece o choro mais rápido, né? A Sabrina correu, pegou, olhou todo sanguentado. Falou, Ricardo, eu olhei para os dentes, não quebrou. Não sei porquê. Olhei e falei assim, não, vai ter que dar ponto. Aí eu falei assim, eu vou pegar o Felipe e a Isabela e nós vamos lá em casa buscar o carro, que a gente vai resolver isso. Aí a vizinha imediatamente perguntou assim, vocês são médicos? Eu falei assim, não, por quê? É que você ficou tão tranquilo, mas sua esposa? Eu pensei assim, pastor serve. Irmãos, o que vai impactar esse mundo, principalmente nesse momento que o mundo está vivendo atormentado, com medo, é a sua paz, é a sua tranquilidade. Não abra mão disso. Não se permita viver um dia sequer amedrontado. Mas aqui Pedro fala, João fala, olha o que João diz. Ora, o medo produz tormento. Logo, aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. João explica.
O filho de Deus que está com medo, ele não entendeu o quanto é amado. Não entendeu. Aquele crente que está com medo da volta do Senhor e está fazendo como Adão, caçando uma moita para se esconder, uma árvore para se esconder, ele não entendeu que é amado. Mas não é que Deus se tornou gracioso, não, é a natureza de Deus. Lá no Éden, Deus demonstrou graça para com o homem, porque não tem como você se aproximar de Deus sem o sangue. Adão tentou resolver o problema. A Bíblia diz que ele fez roupas com folhas de figueira. Ele quis tampar a sua nudez pela sua própria obra. Deus não aceitou. O que Deus fez? Matou um animal, derramou sangue lá no Éden, porque não tem como o homem se apresentar diante de Deus a não ser pelo sangue. Tirou a roupa, a pele do animal, cobriu a nudez do homem. Apocalipse vai dizer que o Senhor Jesus é o Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Então nós sabemos que lá no Éden, por causa do livro de Apocalipse, era o Cordeiro, aquele animal era o Cordeiro. Lá no Éden, aquele Cordeiro que foi morto para derramar o sangue, para cobrir a nudez do primeiro homem, de Adão e Eva, já estava apontando uma seta para a cruz do Calvário. Algo que milhares de anos depois se tornaria realidade. João Batista disse quando ele viu Jesus: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. O crente vencedor, ele entende, não tem como eu me aproximar de Deus, a não ser pelo sangue. Por quê? Presta atenção no que eu vou te dizer. Você só tem duas opções para se aproximar de Deus, só duas. Ou você se aproxima sem pecado, sem nenhum pecado, ou você se aproxima confiado no sangue. Entende o que eu estou dizendo? Como homem nenhum pode confiar que ele está 100% sem pecado, vá confiado no sangue. Todas as vezes que você chega diante do Pai, você declara: eu estou aqui confiado no sangue do Cordeiro. Eu estou aqui em nome de Jesus. O sacrifício perfeito, eterno, que resolveu uma vez por todas todos os meus pecados. Aleluia! Então João está dizendo: olha, aquele que tem medo é porque ele não entendeu ainda o quanto é amado. E é sobre isso que nós vamos falar nessa noite. Nós vamos usar o apóstolo Pedro. Dois eventos que aconteceram com o apóstolo Pedro, eventos semelhantes, que foi a pesca miraculosa. Pedro experimentou de duas pescas miraculosas na vida dele. Mas Pedro respondeu de maneira diferente. Por que Pedro respondeu de maneira diferente? Porque na primeira pesca, Pedro estava se relacionando com Deus numa base. Mas na segunda pesca miraculosa, Pedro trocou de base. Pedro começou a se relacionar com o Senhor em outra base. Pastor, por que é importante isso? Porque é a base que você está firmado, presta atenção no que eu vou te dizer, é a base que você está firmado que vai te aproximar ou te afastar do Senhor. É como uma esteira, né, nesses grandes aeroportos. Você está com preguiça de puxar a mala, você fica em pé na esteira e ela te conduz para o seu destino. Da mesma maneira, você tem uma base de fé cristã que te conduz a se aproximar do Senhor Jesus Cristo. Mas você também tem uma outra base que, em vez de te aproximar, te afasta do Senhor. Te afasta do Senhor. E é sobre isso que nós vamos falar nessa noite. Presta atenção no que eu vou te dizer. Você vai ter revelação do que eu vou te falar. Os que estão aqui presencialmente, os que estão em casa. E essa revelação que o Espírito Santo de Deus vai te dar nessa noite, vai mudar a sua vida. Vai mudar os resultados da sua vida. Vai mudar a sua sensação interior. Vai mudar estruturas da sua vida. Vai mudar a sua maneira de se relacionar com o seu Pai. Amém? Vamos lá então lá conhecer essa história de Pedro. Primeira vez que Pedro se encontrou com o Senhor Jesus, está relatado lá em João, capítulo 1, versículo 40.
A Bíblia diz que André, o irmão de Pedro, Simão Pedro, ele era um dos discípulos de João Batista. E ele viu o testemunho que João Batista deu acerca do Senhor Jesus. Então André, obviamente, falou: tchau, João, vou atrás de Jesus. Obviamente fez isso. E obviamente também, o que nós fazemos? Foi chamar o irmão dele, não é isso? É tremendo isso na vida da igreja, porque os irmãos vão se convertendo e vai chamando a família, né? Igual os irmãos converteram, foi lá, chamou outro, o irmão foi, chamou o outro cunhado, e vai trazendo a família. Então aconteceu assim com Pedro também. Olha o que diz, vamos acompanhar a leitura aí. Era André, o irmão de Simão Pedro, um dos que tinham ouvido o testemunho de João e seguido Jesus. Então André ouviu o que João falou a respeito do Senhor Jesus e falou: vou seguir a Jesus. Próximo. Ele achou primeiro o seu próprio irmão Simão, a quem disse: achamos o Messias, que quer dizer Cristo. E o levou a Jesus. Então olha só, aqui é o primeiro encontro que Pedro teve com o Senhor Jesus. André foi lá e falou: Pedro, nós achamos o Messias prometido. E Pedro foi lá ver quem que era. Quando Pedro se aproximou, versículo 42, e o levou a Jesus, olhando para ele, Jesus para ele disse: tu és Simão, o filho de João, e tu serás chamado Cefas, que quer dizer Pedro. Cefas aqui é a mesma coisa de Pedro, só que Cefas é um nome em aramaico e Pedro é o nome em grego, né? Então Pedro é semelhante à nossa pedra em português, porque Pedro quer dizer rocha, pedra. Então essa foi a primeira vez que Pedro encontrou com o Senhor. Mas por um motivo, a Bíblia não diz qual é, Pedro não seguiu Jesus nesse primeiro momento. E agora eu quero falar com os irmãos que é a base da nossa palavra, o outro encontro de Pedro com Jesus. Está relatado lá em Lucas 5, a partir do versículo 1. Olha o que diz. Aconteceu que, ao apertá-lo a multidão, aqui está falando de Jesus, para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré. Genezaré é o mesmo nome para Mar da Galileia. E viu 2 barcos junto à praia do lago. Mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as redes. Versículo 3. Entrando em um dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia. E assentando-se, ensinava do barco as multidões. Presta atenção aqui. Jesus está ali pregando. A multidão, não tinha microfone naquela época. Então a multidão queria ouvi-lo, então chegava mais perto, começou a apertar demais o mestre falou o quê? Estou vendo um barco ali, e foi no barco de Pedro e pediu Pedro o barco dele emprestado. Todas as vezes que o Senhor te pede algo, Ele está te dando uma oportunidade para ser abençoado. Todas as vezes que o Senhor requer algo de você, presta atenção no que eu vou te dizer, todas as vezes que o Senhor requer algo de você, Ele apenas quer um pretexto para te abençoar. Apenas um pretexto. Porque o Senhor não fica devendo nada a ninguém. Ele não precisa de ninguém, de nada. Ele é o dono, o Senhor de todas as coisas. Mas Ele quer nos abençoar. E como é que Ele faz isso? Pedro, me empresta o seu barco. E a Bíblia diz então que Pedro, emprestou o barco. Versículo 4. Quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao largo e lançai as vossas redes para pescar. Respondeu-lhe Simão: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sob a tua palavra lançarei as redes. Presta atenção, tudo o que você vai fazer tem que ser sob a palavra do Senhor. A palavra do Senhor vem em cima. Então, enquanto você não ouviu a direção, enquanto você não ouviu a palavra, você fica parado. Isso aqui é algo que eu estava meditando também, porque não é fácil, irmão, você ficar sem andar na lei. E a lei é sempre faça alguma coisa. Então nós entendemos, graça é o Senhor fez por mim, mas ainda há muito de lei dentro de nós, que a gente pensa, mas tem a minha parte, eu preciso fazer alguma coisa, quer dizer que é só
cruzar os braços e não fazer nada. Você precisa crer. A Bíblia diz que Jesus estava na casa de Lázaro. Marta estava agitada, por um lado e por outro, fazendo alguma coisa. Mas Maria estava sentada aos pés do Senhor Jesus. E Marta ficou: mestre, o senhor vai deixar que eu fique fazendo tudo sozinha, não vai fazer nada? E o que Jesus falou com ela? Marta, Marta, pouco é necessário, e somente uma coisa, e Maria escolheu a melhor parte. Sabe o que aconteceu depois? Jesus voltou à casa de Lázaro, e Maria pegou um vaso de alabastro e ungiu o Senhor para a morte. Ela fez alguma coisa, mas ela só fez depois de receber. Então não preocupe com a sua parte é crer, é crer, é crer. Porque enquanto você está preocupado em fazer, em saber qual que é a sua parte, você está fazendo muito, mas você está fazendo sob a sua própria palavra. Mas quando você só foca, a minha parte é crer, eu creio, eu creio, eu creio, eu creio, eu vou descansar, aí o Senhor vem e libera uma palavra para você, aí então você vai e faz. Mas você vai poder contar vantagem em alguma coisa? Nada, porque foi o Senhor que liberou a palavra. Quantos entendem o que eu estou dizendo? Então vamos voltar para o texto aqui. Aí, quando acabou de falar, respondeu-lhe Simão, versículo 5, mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei as redes. Versículo 6, isto fazendo, apanharam grande quantidade de peixes, e rompiam-se-lhe as redes. Então fizeram sinais aos companheiros do outro barco, para que fossem ajudá-los, e foram e encheram ambos os barcos, a ponto de quase irem a pique. Versículo 8, vendo isto, Pedro viu o que? O juízo de Deus. Viu o que? Deus, a ira do Senhor? Não. Pedro deveria ter visto, porque foi o que aconteceu ali, graça. Deveria ter visto bondade. Deveria ter visto amor. Mas Pedro não viu isso. Pensa bem, irmãos, Pedro está lá, trabalhou a noite toda, não pescou nada. E essa é uma palavra para você também. Às vezes você tem trabalhado muito, e tem rendido pouco. Mas sob a palavra do Senhor, vai haver uma grande colheita na sua vida. Sob a palavra do Senhor, vai haver uma grande frutificação na sua vida. E olha que interessante. Deus abençoou Pedro, mas o barco dele não deu conta, de maneira que ele teve que chamar outros barcos para ajudarem ele. Assim é a bênção de Deus. A bênção de Deus na sua vida, filho, pessoas que andam com você são abençoadas também. Pessoas que estão próximas de você também vai ganhar do peixe que o Senhor Jesus vai fazer brotar na sua rede. Quantos dizem amém? Essa é a bênção de Deus. A bênção de Deus dá para você e dá para outros também. Mas Pedro não viu isso. Deveria ter visto bondade, amor, graça. Mas ele viu outra coisa. Por que eu estou dizendo para os irmãos que Pedro viu outra coisa? Porque olha a reação dele. Simão Pedro então prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, retira-te de mim, porque sou pecador. Ele viu a bondade de Deus. Ele viu que ele não tinha pescado nada a noite inteira. Uma noite desperdiçada. Mas debaixo da palavra do Senhor, ele teve uma multiplicação, uma pescaria tão grande que abençoou outros barcos. E o que ele responde para o Senhor? Senhor, afasta-se de mim, porque sou homem pecador. Senhor, sai do meu barco, porque o meu barco é um barco cheio de pecados. Senhor, o Senhor não pode ficar aqui. Antes, eu não sabia quem o Senhor era, por isso eu permiti que o Senhor ficasse no meu barco. Agora que eu sei quem o Senhor era, não, Senhor, sai do meu barco, eu sou homem pecador. Pastor, qual foi a visão que Pedro teve da graça de Deus?
Pedro, em vez de olhar a graça de Deus manifesta ali naquele milagre, Pedro teve revelação da santidade de Deus. Pedro teve senso da santidade de Deus. Pastor, quer dizer que o Senhor não é santo? É óbvio que Ele é santo. Lá em Apocalipse vai dizer que os anjos continuamente cantam diante do trono dele, santo, 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 3 vezes, porque 3 é um número completo, pleno, porque ele é perfeitamente santo. Ele esteve aqui na terra, nunca houve pecado nele, não há pecado algum dele. Mas Pedro, quando em vez de ver a graça, teve um senso de santidade, qual que foi a resposta que o Senhor teve? Que Pedro teve? Afasta-se de mim, que sou um homem pecador. Isso acontece até hoje. Deixa eu falar para você. Infelizmente, tem muito crente que acha que o alimento maduro é ter senso da santidade de Deus. Mas não é, não é. Paulo vai dizer que os Gálatas, porque os fariseus, eles tinham senso da santidade de Deus, porque era isso que eles aprendiam. No Velho Testamento era senso de santidade. Tanto é, olha os exemplos bíblicos. Manoá, pai de Sansão. O anjo do Senhor apareceu para Manoá e falou com ele: olha, Manoá, sua mulher é estéril, mas ela vai ter um filho. E outra coisa, esse filho vai ser nazireu. E deu lá as orientações. Manoá, então, o anjo fez menção, mas Manoá não tinha reconhecido que era Deus, não. Falou para o anjo do Senhor: olha, você não pode ir embora assim, eu vou fazer alguma coisa. Aí o anjo do Senhor fala: então faz uma oferta aqui, né, um holocausto, coloca sobre essas pedras aqui. E aí Manoá fez. E aí o Senhor então faz descer fogo do céu, e no meio da fumaça, o anjo do Senhor, de uma maneira milagrosa, desaparece por entre aquela fumaça. Quando Manoá percebeu que era o anjo do Senhor, que era Deus, o que ele falou? Meu Deus, vou morrer agora, eu vi a Deus, o que vai ser de mim? Mas a mulher dele, mulheres são mais sensatas, né? Falou que ele: Manoá, se Deus quisesse te matar, ele já tinha te matado. Outra coisa, ele veio falar com você que eu vou ter um filho, você vai ser pai. Por que ele vai te matar, Manoá? Gideão, a mesma coisa. Quando Gideão percebeu que ele tinha falado com Deus, ele falou: estou morto. Isaías, o que Isaías falou? Ai de mim, que sou homem pecador, de lábios impuros, habito no meio de um povo, né, de impuros lábios. No Velho Testamento era sempre: vi Deus, estou morto. E é isso que muitos crentes, infelizmente, têm essa sensação de santidade de Deus. Tem essa percepção. Certa vez, a pastora Luiz estava ministrando de uma experiência lá em Goiânia, de uma irmã. Essa irmã, o pastor Luiz ministrava em presídios, e ela estava presa por um crime que ela cometeu. Só que lá na prisão, ele percebeu que essa irmã ficava afastada das outras presidiárias. Aí ele perguntou para a irmã da igreja mesmo, que havia, né, feito aquele momento ali, por que ela ficava afastada. E ela falou para ele: olha, ela fica afastada porque ela era uma feiticeira e ela cometeu o crime, né, matando crianças em sacrifícios. Pecado horrível. Mas aí no final da ministração, essa presidiária procurou o pastor Luiz e falou: pastor, tudo que você falou aí, serve para mim também? E o pastor falou: olha, o sangue é maior do que o seu pecado. E aquela mulher converteu. Passou um tempo, ela foi liberta, frequentou a célula, uma das células da igreja, mas o pastor orientou, até por sensibilidade, dela não contar o testemunho dela para ninguém no meio da igreja. E ela veio a falecer. E aí, nesse tempo, o pastor Luiz estava ministrando sobre a graça, o poder do sangue em perdoar os pecados, o quanto que o amor do Senhor por nós é incondicional. Mas aí ele foi abordado por alguns irmãos. E qual que era a conversa dos irmãos? Não, esse negócio aí de graça, você é amado, isso é coisa de novo convertido. Alimento sólido é falar da santidade de Deus. Mas não é. Paulo vai dizer, como eu disse para os irmãos em Gálatas, que os fariseus, que eram supostamente zelosos pela santidade de Deus,
eram crianças, bebês. O crente que entende de santidade, ele é bebê na fé. Qualquer ímpio entende que Deus é santo. Mas o crente que é maduro na fé, ele entende o amor e a graça de Deus. Vê, o Senhor Jesus jamais chamava um pecador de raça de víboras. O Senhor Jesus separou as palavras mais duras para quem? Para os fariseus. O Senhor Jesus chamou os fariseus sepulcro caiado, né? Caiar, o verbo caiar quer dizer o quê? Passar cal. Hoje em dia a gente não usa muito, mas é um pó que você mistura lá com água e pinta, né, de branco. Por que eles usavam isso lá? Sepulcro tem a ver com jazigo, né, onde enterra pessoas. Porque lá em Israel, por causa da lei também, a lei fala que se você tocar em algo morto, você se torna impuro. E aí você vai ter um período para se purificar. Então judeu nenhum queria tocar em morto. E o que acontecia lá também? As pessoas não tinham carro. Então elas transitavam a pé. Andavam a pé, né, por trilhas. E também cemitérios eram muito longe. Então o que elas faziam? Enterravam as pessoas na sua própria terra. Mas como as pessoas andavam a pé, tinha que ter uma identificação para a pessoa saber se ela está passando perto de um defunto, né, ou não. Então o que eles faziam? Colocavam um monturo de pedras e passavam cal, isso é caiar, né? Pintava ali aquelas pedras de branco, de maneira que quando o pedestre estava passando no meio de um campo, de uma trilha, ele via ali aquelas pedras pintadas de branco, ele sabia, ali tem um defunto, tem alguém que foi enterrado ali. Jesus chamou fariseu de sepulcro caiado. Por fora é branquinho, é limpinho, mas por dentro só tem morte. Mas para uma prostituta, Jesus jamais falou isso. Para um pecador, Jesus jamais falou isso. Por quê? Porque o pecador era aquele que estava mais qualificado, aliás, o único qualificado para receber da graça de Deus. Porque ele sabia, eu não mereço. Se eu tenho que receber alguma coisa de Deus, só tem que ser pela graça, sem merecimento, porque eu não tenho obra nenhuma para apresentar diante de Deus. Então ele estava qualificado para receber de Deus. Quantos entendem o que eu estou dizendo? Essa é a graça de Deus. Este é o verdadeiro alimento. É o verdadeiro alimento. É você entender o quanto que você é amado. Mas algumas pessoas ainda vão dizer, não, mas falar de amor, eu sou amado, isso aí é conversa de bebê, né, de encontro com Deus. Não é. Todos os dias, medite nisso. Eu sou amado. Deus olhou para mim e me escolheu. Eu sou amado. E os céus estão abertos sobre a minha vida, porque eu estou em Cristo e os céus sobre Cristo sempre estão abertos. Aleluia! Aleluia! Então Pedro teve esse senso de santidade. Agora, irmãos, os fariseus, eles tinham tanto zelo, né, pela suposta santidade, que era, na realidade, um fanatismo, que eles colocaram a própria santidade em pessoa na cruz. Jesus, que nunca pecou, era o santo, foi crucificado por esses que estavam supostamente defendendo a santidade de Deus. Com Moisés. Moisés representa a lei. Qual que foi a primeira palavra que o Senhor falou com Moisés? Está lá em Êxodo 4. Moisés está ali cuidando das ovelhas do sogro dele. Aí Moisés vê uma sarça pegando fogo e não se consumia. Obviamente chamou a atenção dele. Ele quis se aproximar para ver. Quando ele foi se aproximando para ver, qual foi a primeira palavra que o Senhor falou para ele? Não chega perto. Você não está em condições. Tira as sandálias dos pés, porque essa terra é terra santa, porque o próprio santo estava ali. A primeira palavra de Deus para a lei é: não chega perto, você não está qualificado. Mas lá em Hebreus, para a igreja dos Hebreus, Hebreus é judeu, qual que é a palavra do Novo Testamento? Aproxime-se pelo sangue, com ousadia. Eu sei que você, né, nós estamos acostumados a falar isso, que o sangue, né, Jesus estava lá na cruz, quando ele bradou, está consumado, o véu se rasgou de cima a baixo, é porque nós temos agora livre acesso
para chegar diante de Deus. Isso é verdade, mas é uma meia-verdade. Por que meia-verdade? Porque Deus agora também pode sair dos santos e saiu e veio para fora, veio habitar dentro de mim e de você, por causa do sangue. O sangue nos tornou qualificados para receber o próprio Deus dentro de nós. Oh Deus, nós precisamos crescer muito em revelação para saber o que é ter Deus morando dentro de você, não é verdade, irmãos? Isso tem que influenciar a sua vida, de uma maneira ou de outra. Você tem Deus, na pessoa do Espírito Santo, habitando dentro de você. Mas Pedro, porque teve essa sensação, né, esse senso, essa percepção da santidade de Deus, Pedro falou: retira-te de mim, porque sou homem pecador. Todas as vezes que você tem esse senso de santidade de Deus, você enxerga pecado em você. E o que isso faz? Te afasta de Deus. Te afasta de Deus. É por isso que alguns irmãos pregam, né, perda de salvação. Por quê? Porque eles acreditam que o Espírito Santo entra e sai da pessoa, por causa do pecado. Então, é uma complicação isso, porque ele entra e sai, entra e sai, entra e sai. Mas não, presta atenção. Você recebeu a vida de Deus dentro de você, não por causa do seu merecimento. Não foi por causa do seu bom comportamento. Você recebeu essa vida porque você creu. Da mesma maneira, essa vida de Deus permanece dentro de você. Não é por causa do seu comportamento, é por causa dele, da promessa dele. E qual que é a promessa dele? Jamais te deixarei, jamais te abandonarei. Então, uma vez salvo, o que é, irmãos? Salvo para sempre. Essa segurança você tem que ter, você tem que ter. Aleluia. Vamos avançar então. Então essa é a base que Pedro estava se relacionando ali nesse primeiro momento. Na hora que ele viu a pesca miraculosa, ele falou: afasta-se de mim, retira-te de mim, porque ele teve um senso de santidade. Esse é o primeiro encontro. Mas a Bíblia diz que houve um segundo encontro, que eu chamo aqui no seu boletim aí de um encontro antes da graça e um encontro depois da graça. E esse é o meu convite a você. Saia dessa base de relacionamento. Saia dessa base. E ande na base de relacionamento pela graça. Você é amado. Está entendendo o que eu estou dizendo? Você é filho amado. Então vamos ver esse segundo encontro? João capítulo 21, versículo 1. Presta atenção no que eu vou te dizer. Esse capítulo de João, ele foi escrito por causa de Pedro. Pedro é o principal personagem desse capítulo, ok? Então o capítulo todo é voltado para Pedro. E olha o que diz. Depois disto, tornou Jesus a manifestar-se aos discípulos, junto ao mar de Tiberíades. E foi assim que ele se manifestou. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, que era de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e mais 2 dos seus discípulos. Disse-lhe Simão Pedro: vou pescar. Disseram-lhe os outros: também nós vamos contigo. Saíram e entraram no barco, e naquela noite, o que aconteceu, meus irmãos? Nada apanharam. Olha só, de novo. O mesmo cenário. Pedro trabalha a noite toda, porque esses pescadores pescam à noite, trabalha a noite toda, mas de manhã cedo, nada. Não pesca nada. Talvez você esteja vivendo dias como esse. Dias de horários reduzidos no seu trabalho. Dias onde você tem trabalhado tanto e colhido pouco. Dias em que às vezes você bota o dinheiro no bolso, mas parece que o seu bolso está furado. Você não consegue, né, que aquele dinheiro possa arcar ali com as despesas que você tem. Mas olha, no amanhecer, o Senhor vai estar na beirada da praia te esperando. E Ele vai liberar uma palavra sobre a sua vida. E sob a sua palavra, você vai prosperar. Você vai frutificar. Então não ande
Não ande abatido com aquilo que você está vendo. Não ande temeroso por causa das previsões catastróficas aí. Ande tranquilo, eu sei. A palavra que nós ministramos na semana passada. Ainda que eu esteja passando pela noite, eu sei que de manhã cedo ele vai estar lá na beirada da praia. E olha o que aconteceu. E essa, só dar um parênteses aqui, essa é uma promessa de Deus. Provérbios 10, 22, olha o que diz sobre a bênção do Senhor sobre as nossas vidas. Que a bênção do Senhor enriquece, e com ela não traz desgosto. Essa palavra desgosto aqui, eles não souberam interpretar bem, para colocar aí na sua Bíblia. Mas tem algumas versões que diz assim: a bênção de Deus enriquece e com ela não vem o trabalho dolorido, o trabalho difícil. O que quer dizer isso? Que é a bênção de Deus que vai te enriquecer. Não é o seu trabalho difícil, não é o seu suor, não é porque você faz muito, porque você é um trabalhador, trabalha de sol, né? Tem essas expressões aí de sol a sol, não é isso. O que vai enriquecer você é a bênção de Deus. E olha, a bênção de Deus, não estou falando só de dinheiro aqui não. A bênção de Deus enriquece todas as áreas da sua vida. A bênção de Deus enriquece os seus relacionamentos. A bênção de Deus enriquece a sua célula, o seu ministério. A bênção de Deus enriquece os seus filhos. É a bênção de Deus. E você, presta atenção no que eu vou te dizer, você já é enriquecido. Efésios 1:3 diz: porque nós já somos abençoados com toda sorte de bênçãos. Nós já somos abençoados. A bênção de Deus já está sobre as nossas vidas. Não é que ela virá, ela já está. Já está, já está. Quantos creem nisso? É palavra de Deus. Aí o que acontece? Versículo 4. Mas, volta lá para João 21. Mas ao clarear da madrugada estava Jesus na praia. Todavia os discípulos não reconheceram que era ele. Perguntou-lhes Jesus: filhos, tendes aí alguma coisa de comer? Responderam-lhe: não. Então lhes disse: lançai a rede à direita do barco e achareis. Assim fizeram e já não podiam puxar a rede, tão grande era a quantidade de peixes. Lembra que eu falei? Sob a tua palavra. De novo, tentaram pescar, não pescaram nada. Mas tinha um mestre lá na praia aguardando por eles. E o Senhor falou com eles: lançai a rede do lado direito. Irmãos, nada na Bíblia é por acaso. Entende o que eu estou dizendo? O Senhor falou: lança a rede de qual lado? Direito. O que quer dizer isso, pastor? Lado direito na Bíblia. O lado direito é o lado da mão forte de Deus. É do lado direito que o Senhor Jesus está assentado à destra de Deus Pai. E o Senhor Jesus, Ele é o quê? Justiça. Ele é a justiça de Deus. O lado direito é o lado da justificação da fé. Presta atenção. Todas as vezes que você sair para trabalhar, tenha revelação se você está jogando a sua rede do lado direito. O que é o lado direito? Eu vou sair para trabalhar e eu vou achar peixe, porque eu estou jogando do lado direito do meu barco. Eu creio na justificação da fé. Eu creio que não é pelos meus talentos, não vai ser pelo meu esforço, não vai ser porque eu sou inteligente, eu usei essa estratégia, aquela estratégia, não. Vai ser porque eu fui feito justiça de Deus em Cristo Jesus. Vai ser porque eu recebi o dom da justiça e agora a promessa é: eu vou reinar em vida. Mas tem que lançar do lado direito. O mundo não tem essa promessa. O mundo pode jogar rede para o esquerdo, para o direito, para frente, para trás, para cima, para baixo, não vai vir peixe. Mas filho, se você saiu para trabalhar, tem essa revelação. Não é nada místico não, irmãos, porque tem irmãos que ouvem isso e acham assim, né? Eu vou levantar, vou pôr o pé com o pé direito. Eu vou entrar no meu trabalho com o pé direito. Não é essa bobagem não. É ter revelação da palavra de Deus. Tudo que eu fizer vai ser consciente. Eu fui justificado pela fé, e porque eu sou justiça de Deus em Cristo Jesus, eu vou lançar minha rede e eu vou ser abençoado. Quantos dizem amém? Então olha só, volta lá para o texto, versículo 7.
Aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. Você sabe que no Evangelho de João, é somente no Evangelho de João que se refere a João como sendo o discípulo amado. Você vai ler Mateus, Marcos e Lucas, você não vai ver esses autores se referindo a João como discípulo amado, porque João escreveu o livro. E como é que João se via? Eu sou o discípulo a quem Jesus ama. Ele não está falando que ele era mais amado que os outros, não. Porque isso também, você fala com a pessoa assim, não, eu sou filho amado. Ah, então quer dizer que você é o melhor, é o bonzão, é só você que é amado? Não, eu não estou falando que é só eu que sou amado, eu estou falando que eu sou. Eu estou falando que eu sou abençoado. Eu estou falando que aonde eu coloco os meus pés prospera. Aonde eu coloco as minhas mãos vai para frente. Ah, é porque você é melhor? Não, não sou melhor não. É porque eu sou justiça de Deus em Cristo Jesus. É porque a bênção de Deus está sobre a minha vida. Mas o que acontece com o discípulo também? Amado, aquele que tem revelação do Senhor, ele vê o Senhor primeiro. Os discípulos não perceberam que era o Senhor. Mas João, o discípulo amado, falou com Pedro: Pedro, é o Senhor. Presta atenção. Aqueles filhos que têm revelação de que são filhos amados, eles veem a mão do Senhor antes. Eles veem Deus agindo. Até no meio do caos, irmãos, eles veem Deus agindo. O negócio está tudo bagunçado e fala: meu pai está nesse negócio. Meu pai está agindo. Vê primeiro. E o que aconteceu com Pedro? Continuando aí, Simão Pedro, ouvindo que era o Senhor, cingiu-se com a sua veste, né, porque ele estava de cueca, que esse cuecão provavelmente, porque ele havia se despido, e lançou-se ao mar. Agora eu quero que você preste atenção, você que está em casa, você que está aqui, porque isso aqui é o ponto da mensagem. É aqui que eu quero chegar com os irmãos. Por que Pedro mudou de atitude? Na primeira pesca, Pedro teve uma pesca miraculosa, mas Pedro falou: afasta-se de mim. Mas agora também é uma pesca miraculosa, mas Pedro, em vez de falar afasta de mim, Pedro veste a roupa, pula na água e corre para o Senhor. Ele nem espera o barco remar até chegar na praia, não, ele pula imediatamente, nada em direção ao Senhor. Alguma coisa aconteceu. Eu disse para os irmãos que Pedro mudou a base que ele estava vivendo, o relacionamento dele com Deus. Ele mudou a percepção, o senso dele de Deus. Ele saiu da base da lei, do senso, né, da santidade de Deus e foi para uma outra base agora. Mas para você entender essa base, você tem que entender o que aconteceu na vida de Pedro. O que aconteceu nesses anos? Pedro já estava caminhando com o Senhor há 3 anos e meio. Então vamos ver? Lucas 22, versículo 31. Simão, Simão, né? Todas as vezes que sua mãe fala, Ricardo, Ricardo, fulano, você pode saber que o negócio está muito bom, não. Simão, Simão, eis que Satanás vos reclamou para vos peneirar como trigo. Trigo, não joio. Eu, porém, roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Olha só, uau! O próprio Senhor orou, intercedeu por Pedro. Intercedeu para que Pedro não fosse peneirado. Foi isso que está escrito ali? Não. Qual foi o motivo que Jesus intercedeu para Pedro? Para a fé dele não desfalecer. Para a fé dele não desfalecer. Para não acontecer que enquanto ele estivesse sendo peneirado, ele não fizesse igual Judas, fosse procurar um lugar para se enforcar. Para não acontecer que quando ele fosse peneirado, ele desistisse da caminhada do Senhor e falasse, não, para mim não tem jeito mais não, é melhor eu ir embora. O Senhor falou, eu orei por você. Eu orei por você, para que a sua fé não desfalecesse. Tu, pois, quando te converteres, fortalece os teus irmãos. Ele, porém, respondeu, Senhor, ok, o Senhor é muito bom, mas o Senhor está orando pela pessoa errada. O
senhor não sabe por quem o senhor está orando. O senhor pode orar pelos outros discípulos, mas por mim não. Eu sou o Pedro. Eu estou pronto para ir contigo, tanto para a prisão como para a morte. Pedro se achava. E Pedro teve que cair. Por que ele teve que cair? Porque fazia parte da história dele com Deus. Há homens que estão tão cheios de justiça própria, que Deus tem que permitir ele cair, pelo próprio bem dele. Homens que falam, não, comigo não, eu sou a santidade em pessoa, eu posso andar com a mulher dentro do meu carro, para cima e para baixo, que jamais vou ser tentado, eu posso fazer isso que nunca, comigo não, com outros esses crentes, mais ou menos tudo bem, mas eu não. Cai, não entra nesse caminho porque cai, para o seu próprio bem, cai. E o que o Senhor falou para Pedro? Ô Pedro, não é amanhã não é daqui a 3 dias não, é hoje. Olha lá, versículo 34. Mas Jesus lhe disse, afirmo-te Pedro, que hoje mesmo você vai me negar 3 vezes antes do galo cantar. E a Bíblia diz então que o Senhor Jesus, Judas chegou lá com os soldados no Getsêmani, prenderam Jesus, levou ele para a casa do sumo sacerdote, e aí Pedro ficou de longe observando, e bateram em Jesus. Pedro, então, os servos lá fizeram uma fogueira, Pedro se aproximou da fogueira para ficar ali de olho, o que estava acontecendo, e a Bíblia diz que os servos falaram, olha, você é da Galileia, você é um deles. Pedro falou, eu? Não. Segunda vez, outro servo, não, mas você era um deles. Não. Terceira vez, uma empregada. Não é nem aquele corinho que nós cantávamos no passado, que nós vamos confessá-lo diante de reis e autoridades. Pedro negou Jesus diante de uma empregada. Uma empregada chegou e falou, não, eu te conheço, você é um deles. E a Bíblia diz que ele praguejou, xingou palavrão. Não. Mas aí Jesus estava ali, depois de ser açoitado, amarrado no tronco. E aí quando Pedro olha, Jesus está olhando para ele. Que olhar era esse? Será aquele olhar assim, te avisei? Não, porque o Senhor é amor. E a Bíblia diz que Pedro saiu dali e foi chorar amargamente. Chorar amargamente. Então o Senhor Jesus foi levado, crucificado, morreu, ressuscitou o 3º dia. E a Bíblia diz que Jesus apareceu primeiro para Maria Madalena, estava bem cedinho lá no sepulcro. Mas Paulo vai dizer, lá em Coríntios, que o Senhor Jesus apareceu para Pedro, apareceu para Maria Madalena, para Pedro e depois para os outros discípulos. Então, por causa desse texto, nós ficamos sabendo que Jesus apareceu para Pedro antes de aparecer para os discípulos. O Espírito Santo não quis detalhar o que aconteceu nesse encontro. Ele não quis contar para nós como foi esse encontro. Mas nós sabemos, isso foi um encontro da graça. Da graça. Por que que foi? Porque Pedro, quando João falou para Pedro, é o mestre, é Jesus. Pedro poderia ter falado assim, ô João, vai na frente que eu tenho uns negocinhos para resolver aqui. Pedro poderia ter dito, na hora que o barco atracasse lá na praia, ficar ali, fugindo, ser o último a sair do barco. Mas Pedro não fez isso. Pedro pulou e nadou em direção ao Senhor. Nadou, correu para o Senhor. Quantos entendem o que eu estou dizendo? Houve algo que mudou. E é isso que eu quero que mude na sua vida também. Se relacione com Deus nessa base do amor e da graça do Senhor. Mas aí o texto continua, lá em João. Volta para João, por favor. João 21. Versículo 8. Mas os outros discípulos vieram no barquinho. Pedro então chegou primeiro.
puxando a rede com os peixes, porque não estavam distantes da terra, senão quase 200. Então era uma distância pequena, mais ou menos 100 metros. Né? Pedro nadou ali 100 metros. Próximo. Ao saltarem em terra, viram ali umas brasas, e em cima peixes, e também havia pão. O próprio Cristo ressurreto em glória, desceu dos céus agora ressurreto, e preparou um McFish, um café da manhã para os seus discípulos. Que Deus é esse, irmãos? Olha a humildade, olha o nível. O próprio Deus preparou o café da manhã para os seus discípulos. Disse-lhe Jesus: trazei alguns dos peixes que acabastes de apanhar. Simão Pedro entrou no barco, então Pedro deixou o Senhor ali, voltou para o barco e arrastou a rede para a terra, cheia de 153 grandes peixes. Na primeira pesca, não contou a quantidade de peixes. Nessa aqui contou. E aí eu ouvi, vou passar para você do jeito que eu ouvi, uma revelação acerca disso aqui. 153 é a soma. 1, mais 2, mais 3, mais 4, mais 5, mais 6, até 17. Na hora que você chega em 17, dá 153. Lá em Atos, quando você vai ler lá, né, o Pentecostes, lá relata a nacionalidade dos judeus que estavam presentes. Você pode contar lá que eu contei, é verdade. 17 nações estão relatadas lá em Atos, que presenciaram o Pentecostes. Pastor, o que isso quer dizer? Que quando você tem a revelação da graça e do amor de Deus, tem uma colheita reservada, e essa colheita para a sua vida é para as nações, porque peixes aqui são vidas. São vidas. Só há crescimento genuíno para quem está nessa base da graça e do amor de Deus. Continuando. 12. Disse-lhe Jesus: vinde, comei. Nenhum de seus discípulos ousava perguntar-lhe: quem és tu? Porque eles já sabiam que era o Senhor. Os irmãos do louvor podem subir. E aí Jesus então, como eu falei para você que o capítulo é todo para Pedro, Jesus começa a falar com Pedro. Ô Pedro, você me ama? E Pedro fala: sim, Senhor, eu te amo. Segunda vez: Pedro, tu me amas? Sim, Senhor, eu te amo. Terceira vez, aí Pedro ficou triste. 3 vezes. Pedro falou: Senhor, tu sabes que eu te amo. Quantas vezes Pedro negou Jesus antes do galo cantar? 3 vezes. Quantas vezes agora ele afirmou que ele amava Jesus? 3 vezes. Essa é a graça de Deus. Deus deu oportunidade para Pedro reparar. Diante do mundo espiritual, diante das pessoas, eu neguei o Senhor 3 vezes, mas 3 vezes eu declaro: eu amo o meu Senhor. Isso é importante, você dá oportunidade, né, principalmente as esposas, dê oportunidade ao seu marido a reparar o dano. Não fala assim: agora eu não quero mais. Por que é importante ele reparar o dano? Porque quando você tem a oportunidade de reparar alguma coisa, você tem aquela sensação: tem jeito para mim, tem solução para mim. Mas qual que é a resposta de Jesus? Pedro, tu me amas? Sim, Senhor, eu te amo. Apacenta as minhas ovelhas. Pedro, tu me amas? Segunda vez: sim, Senhor, eu te amo. Apacenta as minhas ovelhas. Terceira vez: Pedro, tu me amas? Sim, Senhor, tu sabes de todas as coisas, eu te amo. Apacenta os meus cordeiros. Ovelha somos nós, a igreja do Senhor. Cordeiros, né, são as crianças. O que o Senhor mais valoriza aqui? Por quem Ele entregou a sua vida? Por amor. Para a igreja, para nos ter, para ter você. A igreja, nós somos a coisa mais preciosa para o Senhor, que custou a sua própria vida para nos ter. E o que o Senhor faz? Deixa Pedro com a incumbência de apacentar esse rebanho. Irmãos, é verdade ou não é? Se fosse eu ou você: ah, Pedro, vai ficar 2 anos no banco, para eu ver se você mudou de vida. Porque afinal de contas você negou o Senhor, você traiu o Senhor. Como é que eu vou confiar a você agora algo tão relevante? Essa é a graça do Senhor. Essa é a graça do Senhor.
Ele poderia ter chamado os outros discípulos, mas ali diante dos discípulos ele falou: olha, eu tenho uma incumbência aqui, eu vou confiar algo que eu amo demais, algo que eu entreguei a minha própria vida para ter, e eu vou entregar para Pedro. Essa é a graça do Senhor. E eu quero nessa noite, os irmãos podem ficar de pé, você que está aí na sua casa, se você puder ficar em pé também. Enquanto nós vamos ministrar essa canção, o Espírito Santo de Deus vai mover no nosso meio. Porque, irmãos, revelação da graça e do amor de Deus é só pelo Espírito, só pelo Espírito. Como eu falei para você, ontem teve um acidente, né, do meu filho. Qual a primeira coisa que ele falou? Ele assim, lá de casa ele é mais intenso no clamor, né? E ele falou: Deus, o que eu fiz? Desse jeito, o que eu fiz? Aí, gente, eu não ensino isso para esse menino. Esse filho, Deus te guardou, porque você não quebrou os dentes. Mas mãe fala diferente, né? Você podia ter morrido, batido a cabeça, tido um ATC. Eu só falei dos dentes. Eu falei: filho, Deus te ama. Aí o outro hoje de manhã falou assim: é porque desobediência anula a oração, atrapalha a oração. Eu falei: de onde que esse menino tirou isso? Ele aprendeu na lição do Kids. Eu falei: filho, Deus te ama, Deus te ama. Mas tem muito crente que faz isso. Está vivendo um problema, ele fala: o que eu fiz? Onde eu errei? Onde eu falhei? O que eu preciso melhorar? Saia desse nível. Saia desse nível. Venha para o nível da maturidade. Venha para outro nível. Eu sou amado. Meu Pai me ama. Eu não sei porque eu estou vivendo isso. Não sei porque isso aconteceu comigo. Mas eu sei. Eu tenho plena convicção. Ele está na beirada da praia me aguardando. E Ele tem boas novas para a minha vida. Eu não sei como isso vai se resolver. Como eu vou pagar essa dívida. Como vai ser a cura dessa enfermidade. Como vai ser a restauração desse casamento. Como esse menino vai voltar para a igreja. Eu não sei. E nem nos compete saber o como é de Deus. Mas uma certeza eu sei. Eu sou filho, eu sou amado. Ele já me amava antes, quando eu era inimigo dele. Mas a Bíblia diz: quanto mais agora que você foi feito filho de Deus. Cante essa canção. Mas não cante essa canção só com uma obrigatoriedade, um ritual. Não, cante essa canção com toda a sua intensidade. Você que está em casa, né, bota para fora essa canção. Canta com intensidade e declare: Ele deixou 99 para me ter. Eu sou amado de Deus. Quantos estão dispostos a declarar essa verdade? Amém? Antes de eu falar, tu cantava sobre mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Aleluia! Respirar, sopraste tua vida em mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Declare isso. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo. Mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Você é amado, você é amado, e a cruz já provou. Não é essa circunstância que você está vivendo hoje que prova o amor dele por você. Foi a cruz, foi a cruz.
pode declarar isso. Fala: eu sou amado. Eu fui, mas teu amor lutou por mim. Vamos mais forte a Ele. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Não tinha valor, mas tudo pagou por mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Aleluia, 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 aleluia. Você é amado, você é amado. E essa revelação desse amor, olha o que traz para a sua vida. Olha o que traz. Traz luz. Todos. Traz luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Só igreja. Derruba as muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Vamos mais forte, mais forte. Traz luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba as muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba as muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba as muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Aleluia, aleluia, aleluia. Feche seus olhos por um instante. Você que está em casa, Pai, eu oro agora pelos teus filhos. Pai, essa revelação é só o Espírito pode nos dar. A revelação de que somos amados incondicionalmente. Senhor, testifica essa verdade no coração dos teus filhos que estão aqui ou os que estão em casa. Testifica essa verdade. Eles são amados, são filhos e são amados. Que jamais os teus filhos façam como Adão, se escondam atrás de árvores. Façam como Pedro, que retira-te de mim, mas que mudem a posição. Agora vão fazer como Pedro, que teve revelação da graça do Senhor. Vão saltar e vão nadar em direção ao Senhor. Pai, testifica essa verdade, em o nome de Jesus, amém. Queridos, não abra mão de ir na sua célula, no seu discipulado. Rumina essa palavra, porque Deus vai falar mais com você. Vai te mostrar mais coisas que eu não consegui, ou os outros obreiros e pastores não conseguiram clarear. E o Espírito Santo vai testificar isso.
você é amado. E creia, mesmo que você está no trabalho, às vezes a pesca não tem sido boa, pela manhã Ele vai estar na praia e vai liberar uma palavra para você. Amém? Deus abençoe sua vida, os irmãos que estão em casa.